Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor. Estou tentando fazer o vídeo hoje, porque o celular já está indo muito rápido, né? Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor. Que sejam curados, libertos, suas vidas restauradas, sua casa, seu casamento. Que haja paz, alegria no seu lar. E que não deixe de clamar, orar, buscar a presença de Deus, né? Porque sem Deus nós não somos nada. Nós somos dependentes do amor, da bondade, da misericórdia de Deus todos os dias. A graça dele nos basta, né? E nós necessitamos da presença do Senhor. Ele é o ar que nós respiramos, é o pão que nos alimenta, nos sustenta, e Ele que nos levanta e nos ajuda a prosseguir. Amém? Confia no Senhor, a palavra de Deus tem poder para curar, nos libertar, e é o próprio Deus vivo falando com a gente. Nós temos que confiar e crer no Senhor. Amém? Glória a Deus. Gente, então, lá em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, Atos 2, e no versículo 38 e 39, né? O Senhor fala assim, o Pedro fala: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, né? Para o perdão dos nossos pecados, né? Receberão o dom do Espírito Santo. Amém? Pois para vós, outros, é a promessa para os filhos e para todos que ainda estão longe e para os quantos o Senhor Deus os chamar. Amém? Glória a Deus. Aqui Pedro, ele, depois que eles receberam sobre as línguas de fogo, né, que eles começaram a falar em línguas, então Pedro falou como é que eles poderiam ser salvos, né? Como que eles fazeriam para ser salvos? Então Pedro falou que todos teriam que se arrepender, né, e ser batizado em nome de Jesus Cristo. Para nós perder nossos pecados, né? Aí sim nós receberemos o dom do Espírito Santo. Olha só, sabemos que aqui Deus está chamando nós para o arrependimento, né? É uma palavra forte para essa última sexta-feira do ano. Nós temos que se arrepender, pedir perdão a Deus todos os dias das coisas que nós achamos errado com nossos irmãos, atitudes com nossa família, dentro dos nossos lares, onde nós estamos, né? Pedir perdão a Deus, porque nós precisamos primeiramente se arrepender para que haja o perdão, né? Porque se nós não se arrepender, o perdão não tem como, né, o perdão vir. Então nós temos que se arrepender, se arrepender e pedir perdão para Deus, primeiramente, por nós ter agido errado, e sim para aqueles que também nos magoaram, né? E tem que ter um arrependimento, mostrar para o Senhor: eu quero melhorar, eu quero ser melhor, quero andar no seu caminho, na sua presença. E aí nós temos que aceitar o Senhor, a palavra de Deus, para que haja uma nova mudança em nós, né? E aí nós seremos batizados em nome de Jesus, né? Glória a Deus. E aí sim nós vamos receber os dons do Espírito Santo, né? Os dons da presença, porque o Espírito Santo não vai viver no corpo que nem nós, o pecado, né? Nós continuamos praticando o pecado, né? Então nós não se arrependemos, nós cometemos os mesmos erros, estamos fazendo as mesmas coisas, ainda nós não estamos libertos, né? Então, para que nós sejamos libertos, né, e salvos, né, daquilo que nos prende, porque na verdade o pecado nos prende, nós estamos presos, é um tipo de um cativeiro, né? Então, quando nós se batizarmos em nome de Jesus Cristo, nós aceitar. Então, a gente se fala que o Evangelho é isso, a pregação aqui, os apóstolos, os discípulos estavam pregando, né, a pregação do Evangelho. O Evangelho prega a salvação, a libertação do povo, todos nós, né? Então, os apóstolos pregavam para que o povo se fosse liberto das cadeias que prendem. O que prende o homem? Ele si próprio, né? Porque ele se deixa levar pelas coisas do mundo e deixa as coisas de Deus para depois, né? Sai da presença de Deus. É por isso que muitas vezes na história, na Bíblia inteira, Israel pecou contra Deus, porque Israel procurava idolatria, se prostituía, não fazendo a vontade de Deus. Por isso que a ira do Senhor ia sobre Israel, né? Aconteceu muito na história de Israel, a gente vê na trajetória inteira, e a gente sabe que isso acontece ainda hoje, nas nossas vidas também. Muitas coisas acontecem porque nós pecamos contra Deus, porque quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos pecando, né? E quando nós não se arrependemos, porque se Deus estabeleceu e fez o mandamento para que nós vivêssemos debaixo da palavra dele, do mandamento. Quando nós quebramos o mandamento de Deus, pode ver, as consequências são mais sérias na nossa vida. Atitudes que nós estamos erradas, né? Às vezes a ira, né? Situações que nós temos resolver com as nossas mãos, não colocamos na mão de Deus. A gente sente isso. Se você analisar a sua vida, você vê que tem muita coisa que acontece.
sabemos que Deus prova o homem, mas muitas vezes nós que as nossas más escolhas que vêm as consequências. Por isso que Deus fala que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então a gente precisa tomar cuidado com o que nós vamos plantando, para que nós possamos colher uma colheita abençoada, né? Então tomar cuidado, então faça o bem, independente se alguém está te maltratando, está te atacando, continue fazendo bem, né? Então nós temos que entender isso. Agora, nós temos que se arrepender daquilo que nós fizemos errado, as nossas atitudes erradas, pedir perdão para Deus, e aí nós vamos se batizar, se converter e deixar tudo aquilo que nós fazíamos de errado para trás. Por isso que a gente vê muito hoje, nesse movimento cristão, muita modernidade dentro da igreja, né? Muitas pessoas se batizam, se convertem e continuam fazendo a mesma coisa. Isso está certo, irmãos? Não tá, não tá. Porque o evangelho, ele traz mudança em nós, no comportamento. Aquilo que nós fazia antes, não podemos fazer mais, né? Então nós não estamos libertos ainda, nós estamos vivendo para o mundo. Para viver para as coisas de Deus, nós temos que renunciar a nós mesmos, renunciar a si mesmo e siga Jesus. Tem que renunciar às nossas vontades. É aí que está o segredo do mistério. Nós temos que renunciar a si mesmo, às nossas vontades. Porque se nós vivermos para o mundo, nós temos vontade das coisas do mundo. Nós vamos querer coisas do mundo, desejos carnais, desejos de coisas. Não que nós não temos que necessidade. Até que Deus fala que buscar o reino de Deus todas as coisas, que tudo será acrescentado. Então o Pai, Ele já sabe o que nós necessitamos. Nós sabemos que nós estamos nesse mundo, nós temos necessidade de coisas, mas isso não significa que nós temos que viver só para as coisas do mundo. Temos que colocar Deus em primeiro lugar, amém? Então se nós aceitarmos, se arrepender daquilo que nós fazemos de errado, isso que Pedro falou, arrependei cada um de vós, arrependei-nos cada um para sermos salvos, né? E aí batizarmos no Espírito Santo, quer dizer, em nome de Jesus Cristo, se batizar e não aceitamos Jesus, né? Então aí deixamos as coisas passadas para trás, né? E aí nós somos uma nova pessoa, né? E aí recebereis de Deus, de Deus não é o Espírito Santo, aquele que vai nos acompanhar, a presença de Deus na nossa vida, amém? Glória a Deus. Aí sim Deus vai nos dar dons, que é o próprio Espírito Santo, né? Quando Deus falou que Ele ia para o Pai, mas Ele deixava o Espírito Santo com nós, amém? Então o Espírito Santo está em nós. A partir do momento que nós aceitamos, se arrependemos do nosso pecado, se batizamos em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. E sim, Deus dá o dom do Espírito Santo, amém? Amém? Glória a Deus. Aí o Senhor fala assim que nós e os nossos filhos também recebereis, né? E essa é a promessa de Deus para aqueles que creem no Senhor, buscam o Senhor, não duvidam da palavra de Deus, né? Que estão dispostos a mudar, estão dispostos a sair do erro, do pecado, né? Na sua família, ter paciência com o seu marido, da situação que esteja passando, né? Tudo isso é pedir dom para Deus, o dom da paciência para lidar com as situações, porque as situações querem tirar nós do foco, né? Mas essa é a promessa de Deus, né? Se nós se arrepender, se nós for batizados, nós receberemos de Deus o dom do Espírito Santo. Essa é a promessa de Deus para nossas vidas. E nós, os nossos filhos, e aqueles também que estão afastados, voltem para a casa de Deus. Voltem para o Senhor para receber os dons de Deus, do Espírito Santo, serão salvos, curados, libertos e abençoados pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. E ele fala que e todos aqueles que ele chamar, então somos chamados, né, pelo Senhor, somos convocados. Então Deus está convocando o seu povo. É tempo de se arrepender, é tempo de buscar a Deus, né, e pedir perdão e se batizar, né, para se converter, se batizar, aceitar Jesus, né. A partir do momento que nós aceitamos Jesus no nosso coração, a nossa vida não é mais a mesma. A gente olha o mundo de uma outra maneira, as pessoas, a gente vê tudo ao nosso redor. Deus, ele até mostra as coisas para nós, para a gente ver, né? E ele faz nos sentir as coisas, aonde nós também estamos vendo, porque nós não é nós mais que vive nós, é o Espírito Santo de Deus, né? Que ele que vai nos conduzir na nossa vida, ele mostra, né? Então muitas coisas a gente vai se perguntar por que aconteceu certas coisas, mas não, já não somos nós, é o próprio Deus que nos conduz, é ele que vai nos guiando, né? Então a gente não vai... não é nós mais, né? Então nós temos que, aqui Pedro fala profundamente, cada um de vós se arrependei, ser batizado em nome de Jesus, amém? Para nós receber o dom do Espírito Santo, amém? Então a palavra de Deus hoje, eu postei de manhã,
até escrevi um pouco mais, mas agora eu estou falando, ministrando, Deus está chamando nós para o arrependimento. Nós estamos no último dia, última sexta-feira do ano de 2024. É tempo de refletir sobre as nossas vidas, né? O que você está fazendo para Deus? Essa é a pergunta. Qual é o tempo que você está se dedicando a Deus? Você está colocando Deus em primeiro lugar na sua vida? Né? Ou você está colocando as coisas prazer do mundo primeiramente? Você já pensou aquilo que você falou para o teu irmão? Você se arrependeu? A sua atitude? É tempo de refletir, sabia? É tempo de se arrepender, né? E Deus está chamando. E é a promessa de Deus para todos nós, é o dom do Espírito Santo, né? Para que nós sejamos libertos, curados, salvos, protegidos, guardados, guiados pelo Senhor, amém? E onde Deus chega, o milagre tem que acontecer. Essa é a promessa de Deus nas nossas vidas. O fato de nós se libertar do pecado, se arrepender, já é a promessa de Deus nas nossas vidas. A promessa da salvação, da morada eterna e da libertação. Oh, glória, aleluia, santo Senhor. Então, Deus está chamando. Até os que estão longe, estão afastados de Deus, voltem para a casa do Senhor, aceita Jesus no seu coração, aceita o Senhor, né? E tenta viver uma vida da presença de Deus, né? Dos mandamentos, orando, buscando a presença do Senhor, amém? Porque Deus está chamando. Deus está chamando seus filhos, está convocando o seu povo para voltar para o Senhor, né? Para que vivam a vida na presença de Deus, né? Fazendo a vontade de Deus, né? E saindo do pecado, dos caminhos errados, né? Das escolhas erradas, dos maus caminhos que te levam à perdição até a perda da sua alma, né? E aqui a promessa de Deus é a vida eterna, a morada eterna do Senhor, aleluia, para que todos nós sejamos salvos e libertos pelo Senhor, amém? Então, hoje, essa última sexta-feira do ano, essa pregação é muito importante porque o Senhor fala tremendamente sobre arrependimento. Nós temos que se arrepender, é tempo de se arrepender. E é tempo de se batizar, buscar o Senhor, né? E se libertar dos nossos erros, dos nossos pecados, daquilo que nos prende. A gente fala que as prisões que nós temos, nós carregamos dentro de nós mesmos. Somos o orgulho, a soberba, a arrogância, a prepotência, tudo aquilo que nos prende para estar na presença de Deus. E muitas vezes nós somos donos de si mesmos, né? Queremos ser donos de nós mesmos, das nossas razões, né? Nós ouvimos o que o Senhor quer falar. Nós não acreditamos, duvidamos da palavra de Deus, né? E mais, você quer ser liberto, quer ajudar um irmão, uma irmã a se converter, se arrepender, buscar ir para a presença do Senhor, aceitar Jesus, começa a compartilhar a palavra de Deus para o seu irmão, para a sua irmã. Nessa última sexta-feira do ano, às vezes está passando por uma situação tão difícil, às vezes as pessoas pensam, minha situação assim é porque eu tenho que passar. Não, às vezes, muitas vezes é falta de arrependimento, é falta de se converter, batizar, aceitar Jesus, né? Às vezes as provas são muito mais, porque quanto mais rebelde nós formos, mais situações difíceis nós vamos passar, ainda mais ainda, né? São as consequências, né? Da rebeldia, da desobediência, né? Se você é uma pessoa que já se converteu, se desviou do caminho do Senhor, volte para o Senhor. Deus está chamando você de volta, né? Mas irmão, eu sei como é que é. Eu fui no ministério, mas eu não gostei. Muda de ministério. Nós temos que saber que Deus é único. Deus é a verdadeira religião, é o Senhor, né? Então Ele é a verdadeira religião. Você tem que crer na palavra de Deus, né? Nós temos que servir a Deus na igreja, comunhão com os irmãos, adorar o Senhor, orar pelos irmãos, pelas pessoas, pelo nosso país, pelo mundo, né? Estar em comunhão todos na igreja, né? Todos na mesma unção, na mesma propósito que é o Senhor, né? Mas não tem essa necessidade das pessoas falarem que eu sirvo aquele ministério, não gosto, mas eu fico. Não precisa isso. Nós temos que fazer a vontade de Deus. É o Senhor, é a palavra de Deus. Amém? Nós temos que servir a Deus, não é o homem, né? Nós temos que então servirmos a Deus fazendo a vontade de Deus, né? E se você não gosta do ministério, se sente bem, não precisa falar mal. A gente muda de ministério. Tem muitas igrejas, né? Então Deus é o único. Ele opera na mesma igreja. Se as igrejas levam as coisas de Deus a sério, ele opera em todas as igrejas. Ele é Deus, Ele é único. Ele que é o verdadeiro dom, a palavra é dele, tudo é dele, a honra é dele, tudo é dele. Não é do homem, né? Então nós temos que entender isso. Então volta para o Senhor. Então não é porque você não gostou do ministério, vá para outro. Mas não deixe de servir a Deus. Você serve para mim também. Não é só para você, não. Aconteceu comigo também isso, né? Nós temos que servir o Senhor. Nós estamos aqui para servir a Deus, não o homem. Amém? Então volte para o Senhor.
Volte para a casa de Deus, né? Sirva o Senhor de todo o coração, ajuda na obra de Deus, né? Porque nós temos que ajudar na obra também. Na casa de Deus, nós ajudamos na obra do Senhor, né? E tantas pessoas estão precisando de ser libertos, curados, salvos, né? Pela graça de Deus, e estão muitos cabinhos perdidos, errando, estão atorçoados da vida, muitos suicidando. Por isso que é importante você compartilhar o vídeo. A palavra de Deus tem que alcançar milhões de pessoas. Por quê? Porque para que muitas pessoas sejam salvas e libertos, né? Muitas pessoas estão morrendo, até mortos mesmo em vida, porque não tem mais ânimo, esperança, perder a vida, perder a esperança, né? E a palavra de Deus, ela nos traz alegria, nos traz esperança, o renovo, a promessa de uma vida melhor, né? Então nós temos que confiar uma vida voltada para as coisas de Deus, né? O que nos machuca nessa terra, o que nos machuca nós, é que nós colocamos a nossa esperança nas coisas e nem homens. Por isso nós se frustramos o tempo todo, se decepcionamos o tempo todo. Aqui ninguém é santo não, aqui todo mundo é pecador, erra e peca. Ninguém é santo aqui não. Então nós sabemos que nós vamos pecar. Não existe santo, santo é só o Senhor, o Deus poderoso, só Ele é santo, mas ninguém é santo. Ele sabe que numa hora ou outra nós vamos vacilar, né? Por isso que Ele fala, orai e vigiai, né? Você está orando e vigiando o tempo todo, porque sabe, uma hora nós vamos vacilar. Então ninguém pode falar porque eu sou uma pessoa, não, ninguém é não, aqui todo mundo falha, aqui somos erramos, né? Então nós temos que buscar o Senhor, a presença de Deus na nossa vida. Então não é tempo de julgar, não, é tempo de se arrepender, pedir perdão, falar, Senhor, me mostra o que eu fiz de errado para que o irmão não falar comigo, virar a cara para mim, né? Alguma coisa aconteceu aí, até o próprio Deus, amém? Ele nos revela, Ele nos mostra, Ele nos afasta de lugares e pessoas e ambientes. Ele mesmo mostra o próprio Deus, né? Aí é o Espírito Santo, né? Se você está dentro da palavra de Deus, orando, buscando o Senhor, o próprio Senhor mostra para nós, amém? Então é tempo de se arrepender. Vamos repetir essa última sexta-feira do ano? Vamos se arrepender, pedir perdão para Deus. Vamos buscar o Senhor, se batizar, voltar para a casa de Deus. Deus está chamando nós para voltar, a presença de Deus, né? E aceitar Jesus no nosso coração, que aí sim vai vir uma mudança tremenda na nossa vida. Nós não somos mais a mesma pessoa. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, a palavra de Deus está em nós, o Espírito Santo está em nós, nós já não é mais nós que vivemos, é Cristo que vive em nós, amém? Glória a Deus. Tem uma música assim, Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só para te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio o meu erro, já não vivo mais eu. Glória, Cristo vive em mim, Santo Senhor. Eu sei que as provações vou enfrentar. Eu sei que no deserto terei que passar. Abra meus ouvidos, eu quero te escutar, Senhor, glória, eu quero te escutar. Faz em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, eu estou aqui, Senhor, glória, estou aqui para te servir, Senhor. Entrego a minha vida só para te servir, Senhor, glória. Só para te servir, sem a sua presença não podemos viver, Senhor, glória, aleluia. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio o meu erro, já não vivo mais. Eu, Cristo vive em mim, glória, oh, aleluia. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. É isso que nós temos que viver. Nós temos que renunciar ao nosso eu, que nós não vivemos mais, quem vive em nós é Cristo, amém? É por isso que nós temos que se arrepender, se converter, se batizar, aceitar Jesus, que há uma mudança tremenda em nós mesmos. Nós não é nós mais, é o Senhor que nos conduz. A minha vida não é minha, ela é de Deus. Então hoje a minha casa, a minha vida, independente das coisas que estão acontecendo, quem conduz a minha vida é o Senhor. Às vezes as pessoas falam assim para mim, já minha situação, nossa, será que vai ser do seu futuro, né? Porque eu estou com uma responsabilidade muito grande. A minha vida está na mão de Deus. Quem cuida da minha vida é Deus. É Ele que sabe. Agora o que Ele me deu, eu cuido com amor, né? Sei que não é fácil, mas Deus, Ele prepara, né? Nós não somos desse mundo. Estamos aqui só para fazer a vontade de Deus, né?
Então muitas pessoas falam, eu tenho a minha vida, minha casa, não sei o quê. Gente, você está vivendo para você mesmo, tem que viver para o próximo, para Deus. Servir a Deus é servir o próximo, ter amor ao próximo, né? Nós temos que servir o próximo, fazer a vontade de Deus é servir o próximo, né? Se nós vivemos só para o nosso mundinho, para a nossa casa, para a nossa família, nós não estamos servindo a Deus, não, né? E mais uma coisa, então se você quer ajudar o teu irmão, o momento é esse, de você compartilhar a palavra de Deus. Você vai ver que muitas pessoas vão ser curadas, libertas, através de você. Você também é um apóstolo, você também é um discípulo de Jesus, você também tem um chamado. Você vai ajudar a salvar uma alma, libertar uma pessoa, e ainda ele vai se arrepender, vai ser um pecador se arrepender, voltar para o Senhor. Você vai ter o seu galardão no céu, morada eterna com o Senhor. Todos nós temos que servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, é pensar no outro, no próximo, amém? Então, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva no canal Meninas de Deus. Dê o like, compartilhe, comente, ajuda o canal a crescer, ajuda a salvar vidas, levar almas para o Senhor. Esse é o objetivo da nossa administração da palavra de Deus, é levar alma para o Senhor, né, para que sejam salvos. Você vai ser um anjo ajudando o teu irmão a sair do pecado, da bebida, do erro, um crente que se desviou do caminho do Senhor, voltar para a casa de Deus. Amém? Esse é o nosso papel aqui. Nós temos que fazer isso, e Deus quer que nós façamos. Essa é fazer a obra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha uma boa noite. E também tem uma coisa. Sempre quando eu estou lá no Facebook, eu deixo um recado. Eu compartilho a palavra de Deus em vários grupos, acho que mais de 10 grupos. E às vezes pessoas pedem oração. Quando você for pedir oração para mim lá no Facebook, eu vou orar. Aí você coloca e coloca fixar. Marca eu lá, marca marca lá, que eu vou orar. Eu vou toda hora, quando for a hora de dormir, lá para meia-noite, eu vou pôr debaixo dos meus joelhos o nome das pessoas que pediram oração, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenha um bom fim de semana. E não esquece, a palavra de Deus hoje está chamando nós para o arrependimento, viu? Se arrepender. E seja batizado em nome de Jesus, né? Para que sejamos libertos dos nossos pecados, para que nós sejamos salvos, né? Porque a partir de nós se arrepender do nosso pecado, se arrependermos, né? Pedir perdão, se arrepender, nós seremos salvos, libertos, graças a Deus, aleluia. E aí sim nós receberemos o dom do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Tenha uma boa noite, fiquem com Deus e um bom fim de semana abençoados para todos. E a paz do Senhor Jesus, que Deus ilumine cada um de vocês, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, santo é o Senhor, glória e honra, aleluia. Louvemos a Ti, ó Rei dos Reis, Santo dos Santos, glória a Deus, santo é o Senhor, amém. Louvado seja o seu nome, Senhor, aleluia, glória e honra. Louvado